De barriga. De bareia. Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Vou desligar o ventilador. Hoje é quarta-feira de manhã, dia 26 de março de 2025. Ó o passarinho. O passarinho e a criança. A criança alfabetizando e o passarinho cantando. Nossa, isso já abriu minha mente. Meu Deus. Obrigada, Deus. Bom, eu parei de me apresentar, mas eu sou Melissa, eu sou superdotada, né? Então, eu estou sempre entrando em contato com algo que me deixa assim extasiada, com falta de ar. Mas assim, com falta de ar ou com muito ar, talvez, no peito, como se fosse assim uma surpresa, né? Passarinho cantando e a criança alfabetizando. Gostei muito disso. Ó, eu vou fazer comentários sobre esse livro aqui. O que toda mulher inteligente deve saber. É para quem quer um relacionamento para a vida toda. Talvez o seu sonho seja se casar. Talvez o seu sonho secreto seja se casar de novo e você não confesse para ninguém. Tá tudo bem, né? É porque outra pessoa não pode ser feliz no teu lugar. Entendeu? Você vai ter que ser feliz. Então, fale com Deus, tá? Entregue o seu coração e Deus é Deus de milagres, então Ele pode. Ele pode arrumar essa bagunça aí que ficou no teu coração. Ele pode limpar, né? Para isso, ore, busque a santidade e seja honesta com o Senhor. Quem sabe faça uma lista, né? O que você gostaria em um homem. E espere. Ontem, a Poliana tirou uma passagem e ela me mostrou. E isso aí é uma parábola que eu não lembro exatamente o nome dessa parábola. Procura aí, tá? Aí falava assim, que tinha alguém esperando, eu não lembro se era um empregado, tinha alguém esperando que alguém fosse chegar. E como esse alguém nunca chegava, disse assim, mas está demorando. Então o que eu vou fazer? Acho que não vai chegar não. Eu vou me embebedar, eu vou festejar, eu vou, sabe? Enquanto demora, eu vou fazer todas essas coisas que eu não tenho feito, que eu estava só esperando. Então eu vou afrouxar o cinto, e vou comer, e vou, sabe? Entendeu? E aí, quando ele afrouxa o cinto, quer dizer, o autodomínio, né, faz tudo que não vinha fazendo, aí chega. Aí pega ele desprevenido, daquele jeito vergonhoso como ele não deveria estar. Enfim. E daí está falando o quê? Cuidem-se, né? Cuidem-se, porque vocês não sabem a que hora chega. Então, talvez isso seja um pouco de, sabe, se guarde, se cuide. Você não sabe que hora chega o amor da sua vida, a que hora chega também, né? O tempo de se encontrar com Deus, de ter que prestar contas. Então, cuide-se.
Ó, as mulheres inteligentes sabem que está na hora de acabar um relacionamento quando ele faz você se sentir mal com mais frequência do que a faz se sentir bem. O seu medo de perdê-lo faz você ignorar todas as suas verdadeiras necessidades. O comportamento dele está abalando a sua autoestima. Você diz para ele quanto está triste ou aborrecida, mas ele não faz qualquer esforço para mudar de comportamento. Ele para de tentar agradá-la. Suas lembranças do passado são mais agradáveis do que a sua situação atual. O comportamento dele justifica os ciúmes que ele provoca em você. Ele começa a lhe dizer que precisa de mais espaço. Enfim, nossa, foi direto ao ponto, hein? Isso aqui se assemelha muito, sabe, aquele momento do relacionamento em que o relacionamento já acabou e a gente não consegue admitir. É claro que isso aqui eu tô falando para quem está conhecendo alguém ou já está namorando, né? É isso, o que dizer sobre isso? Já falou tudo, né? Sempre que alguém vinha dizer, né? Ai, que fulano está com ciúmes. E muitas vezes é a mulher, né? O homem também. Mas uma pergunta fica na minha cabeça sobre o ciúme, ele é fundado ou ele é infundado? Entendeu? É isso que tem que ser analisado. E aqui ele fala justamente de um ciúme que ele é um ciúme provocado. Ó, o comportamento dele justifica os ciúmes que ele provoca em você. Que às vezes até faz de propósito, às vezes não também, né? Às vezes porque já está querendo sair do relacionamento, ó, pedindo mais espaço e não tem coragem, né, de comunicar isso. A iniciativa sempre tem que partir da gente. O que Deus tem falado para mim é que ninguém é obrigado a ser sincero conosco. Não, a pessoa não vai se sentir obrigada a ser honesto, a valorizar, a isso, aquilo. Quem tem obrigação de ser honesto nesse relacionamento é você. Honesto com quem? Comigo, com você mesmo. Eu tenho que ser honesta e transparente comigo mesmo, sabe? O problema é que quando a gente começa a gostar muito de alguém, a gente começa a mentir não para o outro, para a gente mesmo, sabe? A gente começa a colocar uma venda nos olhos, isso é bem perigoso, né? A falta de diálogo também, né? Porque às vezes quando você conversa com a pessoa ela não te escuta, ou ela escuta e olha aqui, ele não faz qualquer esforço para mudar de comportamento, quer dizer, você fala e é como se não tivesse falado. Ó, ele para de tentar agradá-la, às vezes ele para de tentar agradar e ele começa a tentar desagradar, porque talvez quer que você tome a iniciativa de terminar o relacionamento, já que ele não tem coragem. Ou então pode ser autossabotagem, porque homens também têm autossabotagem, né? Às vezes pode ser você também que tem autossabotagem, que faça alguma coisa para desagradar. Enfim, se você tem ciúmes, você precisa se perguntar: o que ele fez para que eu tivesse ciúmes? Ele fez realmente alguma coisa? Sabe? Eu já sofri muito com essa questão de ciúmes, né? Eu era uma pessoa que
não tinha ciúmes pra nada. Nada, nada, nada. E aí, a pessoa que eu namorei tinha muito ciúmes de mim. Era doentio. Sabe? E eu achei que só eu percebesse, até que um dia uma pessoa disse na hora do almoço, sabe? Que a gente foi almoçar, falou que não ia sentar do meu lado. Daí eu fiquei assim, nossa, sério? Por quê? Por causa do fulano. E que era por causa desse meu ex-namorado, né? Daí eu fiquei pensando, meu Deus, as pessoas não podem nem sentar ao meu lado. Aí aquele dia, parece que estava acontecendo alguma coisa que eu não estava tendo noção do tamanho daquela posse, né? Que, sei lá, eu acho que eu era a posse dele, né? Mas ele fazia várias coisas e eu não tinha, enquanto ele tinha muitos ciúmes, eu não tinha ciúmes nenhum. E aí no final desse relacionamento, ele me traiu. Então, eu acho que depois que ele me traiu, quebrou alguma coisa dentro de mim. E aí quando você é traída, você perde um pouco a inocência, a confiança, né? Então, quando você é traída, você perde aquela inocência que eu tinha de que as pessoas sempre, né, o parceiro no caso, né, sempre falaria a verdade, né, nunca mentiria. Ele não vai fazer uma coisa que eu não faria. Isso na minha cabeça girou a chave. Alguma coisa mudou. Eu comecei a pensar, não, ele não sou eu. Sabe? Eu peguei essa malícia de que não é porque eu não faria que ele não faria. Então eu perdi essa confiança, talvez até um pouco exagerada, porque eu sou autista também. Eu falei que eu sou superdotada, mas eu também sou autista. Então os autistas, eles são muito ingênuos, né? Então eu percebi que eu passei anos da minha vida naquela ingenuidade, achando que se eu não faria, ele também não faria. E percebi que não era assim, que toda a desconfiança dele é porque ele estava fazendo alguma coisa e ele achou que eu estivesse fazendo também, né? E daí o problema é que esse algo que quebrou dentro de mim, talvez depois tenha dificultado um pouco os próximos relacionamentos que eu tive. Só que, claro, eu me autodefraudei, fui defraudada também, e muitas vezes me peguei em situações em que eu estava com ciúmes e que eram ciúmes provocados, sim, sabe? E algo que você precisa definir no relacionamento é o que é motivo de ciúmes, o que é traição, né? Não sei, para cada pessoa, né? Conversas, ligações, encontros, sair com outra pessoa do sexo oposto sozinho, pode, não pode, o que pode, né? Tem gente que posa na casa do amigo, sai com o amigo sozinha, né? Ou sai com a amiga, viaja com a amiga. Não sei, tem que se definir. Tem gente que beijar na boca não é traição. Então, não sei, né? Mas hoje eu vejo, por isso que eu sempre falo para vocês buscarem a santidade, não se autodefraudarem, cobrarem de si, não do outro. Porque se você tiver autodomínio, você não vai ser defraudada. Você não vai permitir. Deus vai colocar
sabe, uma proteção em você, para que você não cometa os mesmos erros. Então, os relacionamentos que eu achava que eram sérios, não eram sérios, eram brincadeiras, né? Eram brincadeiras que machucaram bastante, porque eu não estava em santidade. Então, o comportamento deles, para mim, não era o comportamento que hoje eu tenho daquele que eu gostaria, por exemplo, que fosse a pessoa da minha vida, né? Então, era normal que eu tivesse ciúmes por causa que o comportamento não era o comportamento que eu acho ideal para alguém que, sei lá, que vai me acompanhar a vida toda, entendeu? E para quem tem um padrão baixo, às vezes aquilo é algo normal, né? Então, por isso você precisa ver se as suas prioridades, os seus valores se alinham com os valores de outra pessoa. Às vezes, às vezes você está no mundo, eu estava no mundo, achando que através daquele processo, sem esperar em santidade, eu ia encontrar uma joia rara, algo valioso, né? Que eu ia chegar a um casamento dos meus sonhos, a um amor verdadeiro, mas não tinha como, né? Muitas pessoas conseguem depois de casadas se alinharem com Deus, mas eu acho que é um processo bem mais doloroso e bem mais difícil. É bem melhor quando você ora e se prepara antes, né? Uma das coisas que me ajudou muito é ter minha filha, porque depois que eu tive a minha filha, eu aprendi a me amar, porque como ela é menina, eu olhava para ela e Deus me perguntava se aquilo que eu já aceitei de inferior, eu aceitaria e desejaria para minha filha. Oraria para que ela tivesse esses tipos de relacionamentos, sabe? Esses tipos de padrões. E eu falava não. E ele me dizia, da mesma forma como você deseja para a tua filha, que você ama a tua filha, você vê o corpo dela como puro, santo, que merece o melhor, merece esperar em santidade, olhe para o seu também. Então, aprendi a olhar para mim, sabe, com mais amor, mesmo sendo mais velha hoje. Muito mais amor do que... muito mais respeito, né, do que... E esse amor não tem correlação com a admiração, porque às vezes a gente pensa, nossa, lembra quando eu tinha 15, 16, 17, aquele corpinho, aquele coração leve, que não tinha problemas, a mente leve, né? Mas é o respeito, né? Às vezes você tinha admiração, mas não tinha respeito por si mesmo. Porque só admiração, Satanás tem muita admiração por ele mesmo, né? Quanto ele era belo, quanto ele era isso, aquilo, até hoje ele acha muita coisa dele mesmo. Mas não consegue respeitar, né? Então é isso. Gente, Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o seu amor próprio, autodomínio, amém? Que Deus prepare você e Deus prepare outra pessoa para você também. Prepare você e a outra pessoa para você. Em nome de Jesus, que dê tudo certo. Tchau.